Ótimo. Bom, eu quero agradecer mais uma vez aos irmãos que estão no chat. Eu vi aqui várias pessoas acompanhando. Grupo bem legal aqui. A galera boa mesmo. Vi aqui o reverendo Denis também. Muito obrigado, meus irmãos. Cleiton também. Obrigado. Um prazer estar com vocês, viu? Reverendo Denis, estou a seus serviços aqui, tá? Se alguma coisa não sair do jeito que tem que ser, fala aqui no chat, tá? Que se der tempo eu corrijo. Uma alegria, eu falava para o Azaf antes, nós temos, a gente gosta muito do Rio de Janeiro, de vez em quando vamos passar férias, e já estive aí a trabalho também várias vezes, pregando em igrejas, e estaria aí com vocês, não fosse a pandemia, mas estamos juntos, né? Não estamos fisicamente juntos, mas estamos no mesmo espírito. Então agradeço muito ao convite, pelo, pelo privilégio, pela oportunidade e pela confiança da liderança desta igreja de podermos trabalhar esses temas. Sou muito agradecido mesmo. Vamos então para a parte 2. Parte 1, ênfase da parte 1, imagino que tenha ficado claro, a supremacia de Cristo. Cristo é tudo. Cristo é o que importa. Se Cristo é entendido, compreendido, as seitas perdem forças, as heresias não encontram tanto campo para caminhar dentro do presbiterianismo. A compreensão do que foi a obra da cruz é suficiente para que a gente ande em paz, debaixo dos propósitos do Senhor, nos alegrando na vontade do Senhor na nossa vida e enfrentando os momentos difíceis da nossa vida com justamente a graça do Senhor, a sua misericórdia, com a sua provisão. É uma questão muito importante para nós essa. Contentar-nos no Senhor. Nossa alegria precisa estar no Senhor. As situações podem não trazer muita alegria, mas o Senhor traz alegria. E se estivermos um pouco abaixo da condição da alegria no Senhor, temos de orar: Senhor, aumenta minha fé, restitui-me a alegria da salvação. Esse é o primeiro capítulo. Capítulo 2. Que será que o capítulo 2 de Colossenses tem a nos falar na perspectiva da defesa da fé? Paulo diz, então, Paulo começa dizendo aqui: Ora, como recebestes a Cristo, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Eu vou explicar um pouquinho o que esses dois versículos querem dizer para entrar então no capítulo 2. Paulo reconhece que eles já receberam a Cristo. De vez em quando a gente ouve pessoas expressando aceitar a Cristo. Eu entendo, dá para entender o que quer dizer, mas, bem na verdade, não somos nós que aceitamos a Cristo, é Ele que nos aceita. Então, o máximo que nós podemos é receber o entendimento de Cristo. Quem nos aceita, quem nos quer ou não quer, é Ele, não somos nós. Não somos nós que fazemos uma escolha. Isso seria arminianismo. O arminianismo escolhe ter fé. Nós não. A fé nos é dada. A fé é um dom de Deus. Ou Deus dá ou não dá. E nós vemos pessoas que a quem Deus deu fé e a quem Deus não deu fé. Então isso é uma questão da prerrogativa de Deus. Isso é uma questão da soberania de Deus. Então nós não aceitamos a Cristo. Ninguém aceita Cristo. Nós éramos mortos. Mortos não aceitam nada. Nós fomos revividos. Nós fomos vivificados. E então, vivificados, compreendemos que quem nos aceitou como seus filhos foi o Senhor. E então nós passamos a receber esses ensinamentos de Cristo, de como viver. Como é que um vivo vive, então, né? É isso que o segundo capítulo de Colossenses parece falar. Como recebestes Cristo Jesus, o Senhor. Olha, isso aqui é importante. Arthur Pink diz uma coisa muito séria, e outros também, como Bibi Warfield e outros teólogos, J.I. Packer, que faleceu agora uns 15 dias atrás, com 93 anos de idade, eles dizem que parece que boa parte do cristianismo aceitou metade de Cristo só. Aceitou só o Salvador. Ou seja, o Salvador todos querem, mas o Senhor, Senhor, Cristo tem que ser o meu Senhor. Pois olha o que Paulo diz aqui, né? Assim como recebestes
Cristo Jesus, o Senhor. Porque receber o Salvador é como se eu dissesse assim: bom, esse é o meu presente. Eu recebi, eu tenho o Salvador. Oh, amém, aleluia. Agora, eu obedecer a Ele? Não, eu só quero o Salvador. Eu não quero que Ele seja o meu Senhor. É isso que é receber a Cristo pela metade. Recebe o Salvador, mas não aceita o seu senhorio, não aceita a sua palavra, não aceita o que ele diz, anda por este caminho, caminho estreito e não o caminho largo, não aceita. Então, metade da salvação. Agora eu te pergunto, quem tem só metade de Cristo é salvo? É uma pergunta só. Talvez isso vá lá para o chat no final. Quem só aceita o Salvador, mas não obedece o seu Senhor, será que é salvo? Bom, eu tenho a resposta, mas não vou dar agora. Agora só quero dizer, olha, Paulo falando com os colossenses disse, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Mas como é que eu ando em Jesus? Eu ando com as minhas pernas, eu ando pelos meus caminhos, eu pego a minha moto e saio pegar um vento aí, eu que gosto agora faz tempo que não faço, mas está na garagem a moto, mas não, eu que tomo as decisões, eu pego meu carro, eu pego o ônibus, eu ando do jeito que eu quero. O que será que é andar nele? Andar nele, meus irmãos, ter uma conexão com a palavra de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Andar nele é ir ao Pai pela cruz, na plataforma de Jesus. Não é andar gostando de Jesus, não, não, não. É andar na vida dele, na ressurreição dele. É pelo batismo de Jesus, nós fomos batizados para Cristo. É ter o nome dele. É ser filho de Deus, porque Cristo nos fez filhos de Deus. Então, andar nele é um pouco mais sério. Olha a expressão, nele radicados. A expressão radicado sugere uma coisa radical e aqui quer dizer raiz. Então, firmes na raiz. Ele é a nossa raiz. E nele edificados, ou seja, ser aperfeiçoados, sermos uma construção e ele estar nos edificando. Aliás, foi assim que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Então, sermos membros de uma igreja é sermos, estarmos sendo, me permitam aqui, ah, ah, o pleonasmo aqui, estarmos sendo, mas a ideia é que continuamente nós somos edificados, dia após dia um pouco mais. Por exemplo, hoje você está ouvindo essa exposição da palavra de Deus. Amanhã você imagina que esteja sendo edificado na sua fé. Amanhã você vai ouvir outra pregação, depois outra, depois o pastor Denis vai pregar de novo. É tijolinho. Tijolinho após tijolinho, tijolinho após tijolinho, você está sendo edificado. É isso que Paulo estava querendo dizer. E confirmados na fé. Confirmado na fé é uma frase interessante, porque como é que nós somos confirmados na fé? Confirmado na fé é passar pelos testes, passar pelas provas. Nosso cristianismo tem que ser provado. Deus muitas vezes coloca situações dramáticas do nosso lado para nos provar. Aí, se a gente compreende que é uma prova, a gente diz: bom, deixa eu ver o que é que Deus quer. Como é que eu faço para superar aqui essa prova, esse obstáculo? E então você passa na prova, ou você não passa na prova. Então, nossa fé é provada. Tem até uma canção, toda vez que a minha fé é provada, alguma coisa assim, né? Eu não sou o melhor dos cantores. Sou compositor, mas cantor não. Então, aqui, confirmados na fé, é a fé à prova, todos os dias. Fé precisa ser provada, mas fé não é tentada por Deus. A carta não mostra que Deus tenta. Aliás, Tiago diz: Deus a ninguém tenta. Quem tenta é o diabo. O diabo tenta. O diabo, sim. O diabo tenta e tenta forte mesmo. E como um leão, ruge mesmo ao redor do crente e tenta mesmo. Aí nós precisamos sempre fazer essa diferença. Estou sendo tentado ou estou sendo provado? Porque se chegar à conclusão que é tentação, você está conversando com o diabo, você está reagindo ao que o diabo quer. Mas se você perceber, Deus está provando a minha fé, provavelmente vai aparecer virtudes. Provavelmente. Provavelmente a provação da sua fé vai espantar até as pessoas, porque você vai mostrar virtudes. Se você entender que Deus está te provando,
o melhor de ti aparecerá. Agora, se você não entender que Deus está te provando, vai aparecer outras coisas, que inclusive vão deixar as pessoas em dúvida sobre a sua fé. É natural. É isso que a palavra diz. Veja como a fé é uma coisa para ser testada. Ninguém precisa dizer assim, ah, a minha fé é minha fé, eu creio do meu jeito. Os estoicos diziam isso, os hereges diziam isso. Nós não. Nós dizemos, Senhor, prova minha fé. Me ajuda a que na provação da minha fé apareça paciência. Como o Tiago disse, que na provação da fé as virtudes apareceriam. Paciência, misericórdia, amor. Então é isso. Só para iniciar aqui com vocês o capítulo 2 de Colossenses, é isso que é ser confirmado na fé. Tal como fostes instruídos. Por quem? Por Epáfras. O texto diz que, o próprio Paulo diz que ele nunca foi a Colossos. Está escrito aqui: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos Laodicenses, né? Porque eu falei que era uma cidade bem do ladinho ali, né? Como se fosse Nilópolis e Mesquita. E por quantos não me viram face a face. Então as pessoas. Paulo não chegou até Colossos, foi Epáfras que fundou a igreja. E ele está dizendo isso para eles. Então, quem foi que instruiu Epáfras? Ele está dando essa honra a Epáfras, tal como fostes instruídos. Paulo diz: olha, Epáfras é um ministro fiel. Então você pode ter certeza, Epáfras não estava ensinando heresias. Estava ensinando acerca do que era o verdadeiro pão, qual era a verdadeira água, qual era o sangue, quem era a porta, o que era ser sal e luz. Bons ensinos, né? Aliás, ensinos que nos ajudam muito na defesa da fé. E então ele usa uma última expressão que eu considero muito importante, que é crescendo em ações de graças. Uma das melhores maneiras de nos defendermos das heresias, dos falsos ensinos, é que o nosso coração tenha gratidão ao Senhor. Nós precisamos revisitar o nosso coração e perguntar: eu estarei sendo grato a Deus? Eu estarei sendo grato a Deus pela minha salvação? Eu estarei sendo grato a Deus pelo tempo que Ele me deu de fé? Eu estou sendo grato a Deus pela sua presença, pela sua soberania na minha vida. Eu estou sendo grato a Deus pela sua vontade. Eu estou me alegrando na vontade de Deus. Essas coisas Paulo desejava, ele diz, porque isso significa progresso espiritual. Então, o que é progresso espiritual? No capítulo 2 da carta de Paulo aos Tessalonicenses, o recebimento de Jesus Cristo como Senhor, não só como Salvador. Receber o Salvador é fácil. O cara recebe o Salvador fácil. É só alguém falar: é melhor você receber o Salvador do que morrer nos teus pecados. Fala: claro, eu recebo, mas continua com seus vícios, continua sendo o que sempre foi, né? Então, por quê? Porque só quero o Salvador. Agora, receber o Senhor é o senhorio do Senhor, de Jesus Cristo, que é nosso Senhor, que vai mudando nossos temperamentos, vai mudando nossas práticas. Bom, então, já que recebemos, temos que andar com ele, ou seja, andar nele, andar no caminho dele. O caminho, temos de andar no caminho dele. É como o Provérbios 26 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e depois, mesmo que for velha, não se esquecerá dele, não se desviará dele. Ou seja, a gente ensina as crianças andando no caminho. A gente não diz: olha, o caminho é aquele ali, ó, aquele ali. Como é que chama? A, não é a avenida que vocês chamam, né? Vermelha ou amarela no Rio? É, alguém me diz aqui no chat, como é que chama? Não é Avenida Amarela, né? Nem a Avenida Vermelha. Como é que chama aqui? O pessoal vai me dizer aqui no chat daqui a pouquinho. Bom, mas a via eu acho que é, né? É via vermelha, via a linha amarela ou linha vermelha. Fala: olha, o caminho está ali na linha amarela. Não, não, não. É você andando na linha amarela, levando as pessoas, porque o caminho é Jesus. Então, andar nele é isso. E quem anda no caminho com Jesus está firme, como uma planta, como uma árvore plantada junto à corrente das águas. As águas, elas chegam à raiz e aquela planta cresce verdinha, bonita. É interessante como a Bíblia se explica. Isso é alguém fortalecido, alguém progredindo espiritualmente para lutar contra as heresias.
Essas são as advertências contra as heresias, porque quem vive assim reconhece Jesus como Deus, reconhece a divindade de Cristo, reconhece a sua obra redentora. Então ele está feliz, as seitas estão graçando ao seu redor, cheio de nomes tão interessantes. Rapaz, tem criatividade no nome dessas seitas. Cada nome, né? De vez em quando a gente vê, aparece nos memes, né? É impressionante a criatividade de gente que anda nas trevas, interessante. Bom, mas Paulo começa então a falar uma coisa assim, mas, viu gente, vocês precisam tomar um cuidado. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia, vãs sutilezas, conforme tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Rudimentos do mundo, a expressão rudimentos do mundo aqui tem a ver com paganismo. Então, qual é a instrução de Paulo à igreja de Colossos? Vocês são uma igreja cristã, não pode ser um movimento pagão. O que é movimento pagão? É que desconsidera Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, desconsidera a espiritualidade verdadeira e usa as coisas da igreja para o seu querer. Tu já pensou alguém viver 20, 30 anos saqueando a igreja? Daí você fala, não, mas saquear a igreja como é? Tirar o dinheiro da igreja? Não, não. É você se alimentar para si, usar a igreja para uma coisa errada, que é assim, o que muitas pessoas pensam que hoje é ser um membro de uma igreja. É assim, tem o culto às 9 horas, então eu vou lá e me sento. Pode batizar o meu filho? Então eu uso isso a meu favor e batizo. O pastor vai pregar? Então deixa eu receber isso aqui também. E aí vai para casa e nada, parou. Ou seja, só recebo, só quero para mim. É isso que é consumir a igreja. Então muitas pessoas acham que elas são missionárias, que elas estão fazendo coisas e tal, não estão fazendo nada. Só estão utilizando alguma coisa a seu favor. É isso que é o que parece que Paulo está querendo dizer. Isso é paganismo. O paganismo faz isso. As pessoas vão e usam. A pessoa vai no centro de candomblé e usa o candomblé para si. A pessoa vai no centro de umbanda, toma o passe lá que ela quer, porque ela quer se acalmar, quer fazer, e volta para casa e continua sendo o que ela sempre foi. Sabe, o cristianismo é mais do que isso. O cristianismo é mais do que receber, mais do que sugar. É como se fosse alguém usou essa expressão, dizendo, olha, incrivelmente o cristianismo está se tornando como se fosse, sabe, Matrix? Você assistiu Matrix? Você que é mais novo, você assiste Star Wars, provavelmente, né? Como eu falei antes, Stranger Things, ou assiste hum, outras coisas, né? Mas os mais antigos, assim como nós, o filme que pegou forte no passado aí foi Matrix, né? Eu até tenho a coletânea. Então, lá tem uma espécie de conexão, a pessoa se conecta em alguma coisa e se alimenta daquilo. Alguns fizeram essa analogia em algum tempo, dizendo que a igreja se tornou quase que uma matrix. A pessoa chega, conecta a sua mamadeira no púlpito e diz: pode falar, deixa eu me alimentar aqui do leite. E aí vai para casa, não faz um discípulo, não trabalha com evangelização, não vive para o Senhor, lida mal com as pessoas, às vezes com a família. É isso. É isso que Paulo diz, pagãos. Isso é paganismo. Paganismo usa as coisas ao seu favor. O cristianismo é outra coisa. O cristianismo é assim. Claro, é assim, parece que eu estou dando aqui a resposta do cristianismo, não é não. Só quero dizer que é diferente disso. O cristianismo tem outras virtudes, outras coisas, outros fatores. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Foi nos dado vida, foi nos dado olhos, ouvido, foi nos dado compreensão. Nós passamos a deixar de ser aquelas pessoas que vivem para morrer. Nós vivemos para viver eternamente. Nós passamos a saber que tem promessas eternas. Nós começamos a perceber que o tempo dessa vida é pouco, que deve acabar logo, inclusive, que nós precisamos esperar as coisas da glória. Nós passamos a contemplar coisas como o que eu estou fazendo nessa vida deve ser a minha responsabilidade aqui para testemunhar que um dia eu fui salvo. Então nós nos preocupamos com evangelizar, nós nos preocupamos com discipular, nos preocupamos com cuidar da fé das pessoas. E fazemos isso para que o Senhor Deus seja conhecido, seu Filho seja reconhecido como Salvador, seja recebido como Salvador, para que o Espírito Santo opere. E então a gente vive um cristianismo assim, não mais para nós, mas para os outros. Porque
O que mudará no nosso status de filho de Deus? Se nós já somos filhos de Deus, nós vamos ser mais filhos de Deus? Se nós já fomos salvos, nós vamos ser mais salvos do que já somos? Amigão, nada vai mudar. O que nós já recebemos da graça de Deus é o que precisa, é o que temos e é o que é necessário. Então, nós não podemos fazer do cristianismo uma seita pagã. E tem muito pagão no cristianismo. Tem sim. Em 20 anos de ministério eu posso dizer isso. Que eu já vi de pagão no cristianismo. Que sugaram o cristianismo. E que muitas vezes, depois que o cristianismo não lhes atendeu nos seus desejos, eles largam tudo, eles vão embora. Então, aliás, é até bom que larguem tudo e que vão embora mesmo. O autor aos Hebreus diz que alguns não aguentam mesmo, que se separam mesmo, porque não são da fé. Mas, ok. O ponto é, o ponto é, rudimentos do mundo. Todo rudimento do mundo não é segundo Cristo. O que é segundo Cristo não é pelos rudimentos do mundo. O que é segundo Cristo é para a sua glória. Aquelas coisas que eu falei no início, alegria, que faz parte do fruto do Espírito, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, domínio próprio, 3 pontinhos, tem mais um pouco aí. Ah, meus irmãos, por que é que Paulo escreveu isso aos Colossenses? Porque ele queria fortalecê-los na fé. Ele queria lhes dizer: Cristo é tudo, Cristo é o que importa. A fé genuína é a fé da adoração em espírito e em verdade. Isso vale a pena, por isso vale a pena viver. E eles precisavam ser fortalecidos, eles precisavam saber que não estavam acéfalos, ou seja, sem cabeça. Eles disseram, Paulo disse, Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é quem pensa na igreja, Cristo é que age conduzindo a igreja para o Pai. Então, antes, ele diz no versículo 13, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, as ordenanças, lembra? O legalismo que eles estavam fazendo, o qual nos era prejudicial. Todo legalismo em igreja é altamente prejudicial. Não que não deva haver normas, mas as normas não podem superar princípios. Normas não podem ser baseadas no gosto de alguém, seja de um líder, seja de um conselho, ou seja de pessoas, às vezes famílias tradicionais que mandam em muitas igrejas. Infelizmente, esse é um fato. Agora, a palavra de Deus diz que isso é prejudicial de tal maneira que Cristo remove tudo isso, encravando todas essas coisas. A palavra é encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Por que Paulo escreveu isso aos Colossenses? Porque eles estavam divididos. Estavam divididos entre o cerimonialismo, estavam divididos entre o faz, não faz, pode, não pode. Estavam pensando muitas vezes, será que nós somos crentes mesmo? E é por isso que Paulo diz: olha, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, como se vivesseis no mundo, não podem voltar às ordenanças, não podem voltar aos legalismos. Seita é sempre muito legalista. Os falsos mestres, os falsos ensinos, normalmente as seitas surgem assim. Uma pessoa ou um grupo de pessoas começa a não aceitar a pregação da palavra como ela é, não consegue mais aceitar que não há espaço para o homem se colocar no trono, o homem não tem poder para definir seus destinos, eles começam a não aceitar isso, eles começam a falar, vamos criar a nossa igreja, vamos criar o nosso grupo, eles começam com um grupo de oração, no sábado à noite e tal, e tudo parece muito piedoso, até que chega o dia do golpe final, uma facada pelas costas, normalmente no conselho, na junta diaconal, na liderança, isso quando não tem parte desses oficialatos envolvidos nos nascimentos das seitas. Eu conheço casos, conheço lá no sul, eu venho do sul do Brasil, sou catarinense, e vi na região de Santa Catarina, do Paraná, igrejas, principalmente lá nos anos 90, um pouco mais, com o surgimento dos chamados dentes de ouro. Vocês se lembram disso?
muitas igrejas históricas foram divididas, conselhos foram divididos, metade dos presbíteros saíram, fundaram comunidades, fundaram tudo seita, tudo gente que se separou, tudo gente que correu atrás da teologia da prosperidade depois, tudo gente que não aceitou a soberania de Deus, não amou a glória de Deus, amou mais os seus planos. E essa é uma marca, é uma cicatriz na vida da nossa igreja. Infelizmente, muitos saíram das nossas igrejas para criar seitas que focam no segundo plano, sabe? Sabe quando, sabe quando alguém perde o senso da adoração a Deus, da entrega, da consagração e passa a usar a religião para seus propósitos? Esses líderes fizeram isso, muitos desses líderes. Felizmente, muitos voltaram às igrejas históricas, mas muitos se perderam, eu acho que é para sempre até. Acho que faz parte daquilo que o autor aos Hebreus falou mesmo. Não eram dos nossos, nunca foram. Porque se perderam no que não era para ser, nos rudimentos do mundo. Então Paulo diz isso. Paulo diz: olha, isso tem essas seitas têm aparência de sabedoria e até mesmo de falsa humildade, mas no fundo eles têm rigor, eles são legalistas, eles começam a impor coisas para as pessoas, começam a condicionar as pessoas, escravizam na verdade. Todas as seitas não podem falar de liberdades, porque se elas falarem de liberdade, as pessoas vão embora. E elas não deixam. Então, normalmente, as seitas dizem assim: olha, as curas são nesse ministério. Olha, o sucesso financeiro acontece nesse ministério. E se você sair desse ministério, o diabo vai perseguir você. Você sabia que as seitas se previnem das outras seitas? Aqui em São Paulo tem, na zona sul de São Paulo, na Avenida João Dias, tem uma grande seita, uma catedral de seita. E uma outra seita se posicionou logo em frente para fazer as suas seitices, né? Seita faz seitices. E aí as pessoas começaram a migrar da grande catedral para aquela outra nova igreja, né, que era seita também, duas seitas brigando entre si. E então o bispo dessa seita maior começou, um determinado dia, inclusive ele chamou o diabo para participar da pregação. E ele perguntou para o diabo: diga para mim, diabo, hoje é você que vai pregar aqui, diga para mim, para onde é que esse pessoal está indo? E aí o diabo falava: veja só, o diabo falava: olha, eles estão indo para o outro lado da rua, mas eu vou perseguir eles, eu não vou deixar eles em paz. Aí o pregador da seita maior dizia: estão vendo? Estão vendo? Olha o que o diabo disse, foi ele que disse, pode acreditar. O diabo fala a verdade. Ele disse que se saírem daqui e forem para outra, ele vai perseguir vocês. Então fiquem aqui. Esses são os assuntos das seitas. Isso que eu estou falando, você encontra no YouTube, você encontra fácil. É assim que eles se comportam. Porque eles se mordem como serpentes. Uma pica a outra. É isso que é rudimento do mundo. Pessoas escravizadas porque ali deixam seus dízimos. Pessoas escravizadas porque ali as pessoas dizem: quantos membros tem tua igreja? Ah, milhares. É uma pena. É falsa humildade, é rigor ascético, e todas essas coisas são altamente egoístas, para não dizer sensuais, que é quando o cristão se torna um promíscuo, que é quando ele está na igreja para usufruir da igreja, para seus propósitos de satisfação e de prazer. Bom, Paulo estava dizendo: olha, é diferente, viu? É muito diferente. Preciso lhes dizer que essas coisas são ruins para vocês e todas essas seitas, a heresia de Colossos, vocês precisam deixar para lá. Isso não faz parte da vida de vocês. Vocês precisam olhar para a fé, olhar para aquilo que Epáfras já ensinou vocês. Vocês precisam honrar os que vieram antes de vocês. Então, agora, Paulo está falando da suficiência de Cristo. Se no primeiro capítulo ele falou da supremacia de Cristo, agora ele fala da suficiência de Cristo, em contraste com, claro, os falsos mestres. Os benefícios maravilhosos são da salvação e elas vêm somente da suficiência de Cristo. Então, quem está em uma seita, normalmente, ele trocou a salvação pelo bem-estar, pelo sucesso. Ele começa a achar que
é um tipo de proteção, sabe? Que ele começa a achar que estar dentro da seita é assim: eu estou aqui dentro dessa seita, eu acordo de manhã, coloco o pé direito no chão, eu não ando embaixo de escadas, se um gato preto vem à minha frente, eu desvio, e aí ele pensa: não, essa seita está me ensinando bem, ela está me ensinando a me proteger. Aí a pessoa diz assim lá: olha, faça o seu voto, mas já notou que nas seitas o voto é sempre financeiro? Não é um voto assim de Senhor, eu quero me comprometer com o Senhor, de lutar contra os meus pecados. Eu quero fazer um propósito aqui, Senhor, de santificação. Você já viu seita fazer propósito de santificação? Não. Ela faz o propósito da seita é assim: você coloca aqui a sua oferta, dá o seu melhor. Fazendo isso, pessoas deram carros, casas. Eu conheci um caso de uma pessoa, de um casal que deu R$ 1 milhão para uma seita, tudo como voto. Voto, porque Deus vai te dar 4 vezes mais. Você acha que essa pessoa, esse casal que deu 1 milhão, recebeu 4 vezes mais? Até hoje não, até agora não. Até agora, 21 e 13 ainda não recebeu. É isso que seita faz. Então, seita escraviza. Escraviza de tal maneira que a pessoa, mesmo escravizada, pensa estar fazendo para Deus. Ela pensa que está dando as coisas para Deus. Interessante. Em 2000 anos, nós nunca tivemos isso. Seitas nessa dimensão, que saqueiam o povo nessa dimensão. Mas hoje temos. E milhões seguem essas seitas, escravizados por elas. A minha perspectiva de lidar com vocês aqui é muito simples. A palavra de Deus é que quem está em Jesus, quem está radicado em Jesus, tem seus olhos abertos pelo Espírito Santo. É o Espírito que mostra. E tu sabias que muita gente tem saído dessas seitas? Porque olha como são as coisas, é muito interessante. Eles não pregam a palavra lá, mas enquanto as pessoas leem a palavra, o Espírito opera no coração. Então, engraçado isso. As pessoas vão para seitas para ganhar dinheiro, para ser promovido no trabalho e tal, fazendo dessas seitas vamos dizer assim, uma escada para vencer na vida. E aí elas vão para lá, e aí o pseudo-pastor, né, a maioria não é pastor, na verdade, quase ninguém é pastor, quase ninguém estudou teologia para ser, foram assim, feitos, tornados assim, né, pastores, entre aspas. E aí essa pessoa está lá pregando o que não tem nada a ver com as escrituras, mas a pessoa está lendo e o Espírito começa a falar ao coração deles. A maioria das pessoas que têm saído, eu conversava com o reverendo Hernandes Dias Lopes alguns dias atrás, e estávamos falando sobre isso, né? E ele disse: a maioria das pessoas que têm saído das seitas, elas têm lido a palavra e visto que o que está sendo pregado não bate. Não é a mesma coisa. Então, a palavra está falando de gratidão a Deus e a pregação está dizendo, exija de Deus. Eu falo, não, mas aqui está falando que eu tenho que ser agradecido. E por que ele está falando? Ah, não, isso é heresia. E aí a pessoa começa a sair. Multidões têm saído do neopentecostalismo porque o Espírito Santo tem aberto os olhos. E nós precisamos cuidar bem dessas pessoas. Talvez aí na primeira igreja presbiteriana de Nilópolis haja casos assim. Pessoas que têm vindo de movimentos e nós precisamos cuidar bem com a palavra. Precisamos dizer que a palavra de Deus é que alimenta. Precisamos cuidar, abençoar a vida dessas pessoas com a genuína palavra de Deus. Eu tenho isso aqui em São Paulo, fui pastor 7 anos na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro e agora estou no colegiado de pastores da Igreja Presbiteriana da Lapa. Eu vejo isso, muita gente vindo do neopentecostalismo. Nós temos um instituto chamado Instituto Reformado de São Paulo, Leandro Lima e eu somos irmãos, e trabalhamos nessa esfera também de ensino. Muitas pessoas fazendo cursos no Instituto Reformado, agora já são mais de 3.000 alunos ao todo, de pessoas que já fizeram cursos conosco, e então elas dão testemunho assim. Quando elas vêm e estudam lá no Instituto Reformado sobre religiões mundiais, seitas e denominações, elas dizem: eu vim de uma seita assim, eu vim de um lugar que o bispo e tal dizia como é que eu tinha que fazer, como é que eu tinha que fazer tudo praticamente. Altamente escravizadoras, é o que as seitas são. Mas graças a Deus, por seu grande poder, o Espírito Santo rompe
com essas coisas, com essas amarras, com esses cabrestos, rompe e vai lá dentro dessas seitas terríveis, que são verdadeiros matadouros, são açougues espirituais. Eles destroem o ser humano lá, mas o Espírito vivifica e traz essas pessoas para a palavra, como sempre fez. Como Deus soprou nos ossos secos. Lá no livro de Ezequiel nós temos isso. Como a palavra de Deus diz: estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, mas ele vos deu vida. Então, eu quero finalizar, nós já estamos com 21:17 aqui, porque nós temos perguntas, provavelmente irmãos tenham perguntas, se tiverem, né? Se não tiver também, tudo bem, mas se tiver, podemos conversar sobre isso, dizendo que a palavra parece nos mostrar nesses primeiros 2 capítulos. Primeiro capítulo, supremacia de Cristo. Não é 21:17? Aqui no meu é 21:17. É que eu vi um pontinho de interrogação aqui no chat interno aqui. O primeiro capítulo é supremacia de Cristo. O segundo capítulo é suficiência de Cristo. E o terceiro capítulo, que será o tema da meditação de amanhã de manhã, é a glorificação, é a união com Cristo glorificado. Lá eu vou mostrar que nós podemos buscar Cristo, pensar em Cristo e experimentar Cristo na nossa vida. E no capítulo 4, que será para a pregação de amanhã à noite, eu vou falar que uma instrução prática da vida de um cristão em relação às seitas, aos falsos mestres, aos falsos ensinos, é que ele permaneça em oração, mas tem orações e orações. Tem que ser a oração que Cristo ensinou, nós temos de permanecer no ensino da oração que Cristo nos ensinou e agindo de maneira prudente. Oração e prudência. Tudo isso você vai ouvir nas 2 pregações de amanhã. Eu quero agradecer mais uma vez ao reverendo Denis, a todo o conselho, à junta diaconal da Primeira Igreja Presbiteriana de Nilópolis, no Rio de Janeiro, e dizer que, se Deus permitir, eu gostaria muito de um dia conhecê-los. Dizer que foi um grande prazer, acompanhei um pouco de vocês aqui no chat público e vi aqui que tem, inclusive já vi que tem perguntas aqui. E quero passar então para o Azaf. Azaf, está contigo, irmãozão? Tá me ouvindo? Perfeitamente. Show. Mais uma vez, muito obrigado, reverendo. Palavra ótima. E o pessoal tá animado aqui nas perguntas. Então, o efeito teve. Vamos ver aqui, então, para a gente não se estender muito. Temos algumas Eu vou dar perguntas. respostas sempre bem objetivas, tá bom, Azaf? Bem, Sim, o mais objetiva possível, né? Dentro do que sem eu souber. problema. Então, vamos lá. O Maicon, ele tá aqui. Inclusive, gente, para quem não sabe, toda hora eu falo Maicon. O Maicon é o nosso secretário também da UMP. Ele está aqui no bastidor, fazendo toda a operação das imagens. Obrigado, Maicon. Ele que fez todo o teste para essa live sair. Então, Obrigado. todo um trabalho aqui. A gente está uma semana fazendo os testes para essa live dar tudo certinho. Então, a gente agradece a Deus pela vida de cada jovem, né, que tem se animado aqui com o trabalho da nossa UMP. Olha, vamos lá. A gente tem uma pergunta, na verdade, eu vou tentar compilar aqui, que são várias perguntas em uma só, né, do nosso irmão aqui, que é o Gabriel. E aí eu vou ler logo todas, e se eu quiser a gente vai batendo de pontos. Vamos lá. Boa noite, cristão. Boa noite, pastor. Como fazer uma ortodoxia humilde diante de alguém que está impregnado de falsas doutrinas por um longo período de tempo e que, em específico, é nosso parente, né? Como lidar com uma neutralidade parental, esse ignorar consciente? Aí ele botou até exemplos aqui, tá didático. Como, por exemplo, ter testemunhas de Jeová na família, ou então cristãos, né, ou pentecostais, que ignoram quando a gente evangeliza ou defende a nossa fé, né, a nossa visão ali da nossa doutrina, né, que se mantém, digamos assim, como ele fala aqui, a neutralidade parental, neutros ao que a gente fala. Uhum, uhum.
família é sempre um terreno difícil, porque as pessoas se conhecem muito, né? E Jonathan Edwards dizia que as nossas palavras elas precisam ser validadas por nossos atos. Palavras só não resolvem, atos falam mais do que palavras. Então, a primeira coisa dentro de um ambiente de família é que nós temos de nos preocupar em fazer o que é certo. Todas as vezes que alguém faz o que é certo, o Espírito atua, o Espírito opera, porque nós não fazemos o certo por acaso, nós fazemos o certo porque aprendemos. É o que Paulo diz na carta aos Filipenses: aprendi a viver feliz, contente em qualquer situação. Então, dentro da família, a melhor maneira é não partir para embates, é não atacar a seita das pessoas. Nós precisamos saber o que é a verdade. Sabendo o que é verdade, por extensão, nós ficamos sabendo o que é uma seita. Mas nós temos de viver a verdade. Nós só podemos tratar do assunto seita quando a pessoa quiser, quando a pessoa permitir. Meu pensamento é que precisa ter uma prática condizente com a fé cristã que temos e oração. Então, isso é um instrumento de Deus. Tanto é que, veja, Paulo fazia isso. Paulo nem falou das heresias aqui na carta aos Colossenses, mas ele falou de Jesus. Então, isso precisa estar claro, principalmente dentro de casa. Nós temos que saber o que Jesus requer de nós e fazer o que Jesus requer de nós. E esperar em Deus, em oração. Nós oramos dizendo: Senhor, opera com a tua graça. Nós não convém a nós colocar fardo sobre as pessoas. Por exemplo, esperar muito alguma coisa de alguém. Não cabe a nós. Cabe a nós adorar a Deus e testemunhar dele. Isso é uma mensagem dupla importante. Adorar a Deus e testemunhar dele. A Deus, as pessoas precisam nos ver que fazemos as coisas em adoração ao Senhor. Esse é um testemunho importante. E é então orar. E se as pessoas permitirem, conversar com elas. Isso para mim é ortodoxia humilde. Show. Muito bom. Vamos lá então, para mais uma, aqui agora do Maicon. Reverendo, como entender a doutrina da união mística, entre aspas, ou entre parênteses, com Cristo e suas implicações práticas à luz de Colossenses? Ele colocou aqui na telinha, se eu quiser ler. Sim, sim, eu vi aqui. A união mística quer dizer que nós fomos unidos a Cristo na morte da cruz. Então, agora nós passamos a viver a vida dele. Então, se nós vivemos a vida de Cristo, ele disse: Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, o nosso eu precisa diminuir. União mística é isso: nós fomos unidos, nós morremos com ele na cruz. É o único jeito de vivermos, é morrendo com Cristo na cruz. Lá naquela cruz que Cristo ficou, era nosso lugar. Nós tínhamos que ir lá para pagar a conta. Aliás, é aqui em Colossenses que diz: ele fez isso e cancelou o escrito de dívida. Ou seja, qual era a minha dívida? Era a minha vida na cruz. Agora, eu não preciso mais eu fisicamente passar pela cruz, mas eu morro com Cristo naquela cruz para viver a vida que ele me trouxe para que eu a tivesse. Então, quem vive em Jesus anda nele. E essas são as implicações. As implicações aqui em Colossenses é que os colossenses que haviam, se é que eles haviam ressuscitados, diz Paulo, lembra que Paulo diz, se é que vocês ressuscitaram. Se vocês ressuscitaram mesmo, aqueles que ressuscitaram em Cristo andam no caminho de Cristo pelas forças de Cristo. A força das suas pernas é de Cristo, a força do seu pensamento é de Cristo, a maneira de trabalhar é para Cristo, é nesse sentido. Então, essas são as implicações práticas da união mística. É quando você faz as coisas que já não são mais suas. Você está numa agenda de Cristo. E qual é a agenda de Cristo para nós? Qual é a agenda da igreja para nós? É um núcleo pequeno de pessoas que sofre perseguições o tempo todo. Então nós temos de nos preparar para sermos resilientes, para termos paciência, para olharmos sempre lá na frente, sempre pensando na glória. Então tudo que tivermos de passar nessa terra será para glorificar ao Senhor.
E quando chegar o dia que do Oriente para o Ocidente virá como que um raio tão rápido, nós estávamos esperando. Ou seja, nós tudo sofremos, mas no amor a Cristo, quando ele vier, era o que nós estávamos aguardando. Então, essas são implicações práticas. O cristianismo tem que ser uma expressão da vontade de Cristo. Isso é cristianismo. As outras coisas são periféricas. O cristianismo de verdade é assim, alegria nas coisas que Cristo mandou, é o senhorio de Cristo gerando alegria em nós. Isso tudo gera um prazer, no caso, né, na obra, digamos. Que era o que John Piper falava, Vamos lá. né? Paixão da glória. Perfeito. Mais uma do Maicon também. O que significa o mistério que Paulo trata no final do capítulo 1? É que Cristo, no Antigo Testamento, ele é a segunda pessoa da Trindade, ela sempre existiu, a primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade, desde a criação a criação do homem, desde a formação do pacto, né, a aliança. Então, Cristo sempre esteve como segunda pessoa da Trindade, em algumas teofanias, que é quando Deus desce para conversar com as pessoas e usa de situações específicas, como na sarça ardente, lá com Moisés, e os anjos em relação a Ló, e muitos outros fatos assim. Mas era um mistério oculto, de certa forma, era alguma coisa escondida, de certa forma. E na encarnação, no batismo, quando a Trindade está no batismo de Jesus, a partir dali tem um fato importante, tem o estabelecimento do reino, e Cristo veio trazer o reino, e nesse momento a ação de Cristo ela é um cumprimento de Gênesis 3,15, quando Deus fala à mulher, de ti nascerá um descendente, ele pisará na cabeça da serpente. Cristo, no seu ministério terreno, na sua pessoa e na sua obra, ele pisa na cabeça dessa serpente. Então, esse é o mistério que estava oculto e foi revelado. É a pessoa de Cristo. É Cristo como Redentor, é o Messias esperado, chamado Jesus Christos. Esse é o aspecto que Paulo trata aqui. Fala, olha, antigamente não estava tão claro, mas agora ele nasceu. Ele nasceu em Belém. Ele morreu na cruz. Bom, ele fez o ministério, ele começou a edificação da igreja cristã. Ele morreu na cruz e ele ascendeu aos céus. Tanto é que quando Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, e ele diz, olha, e ele se revelou a mais de 500 pessoas. E se vocês tiverem dúvida, muitos estão vivos ainda. É só ir lá e conversar com eles. Então, o que antes era um mistério, agora não é mais, está revelado. Na verdade, inclusive, Paulo usa de ironia, usando essa palavra mistério, porque mistério era um conceito pagão. Tudo envolvia mistério, fazia parte do paganismo. E aí ele diz: olha, aquilo que antes estava escuro, como vocês ouvem muito acerca de mistérios por aí, não tem mais mistério. Está claro, ele é o Filho de Deus. Anjos e miríades de anjos celebraram a chegada dele quando ele nasceu aqui. Os pastores foram adorar. E, bom, aí tem toda a história, né, do nascimento, crescimento, ministério terreno de Jesus, todas as suas palavras, ou seja, milhares e milhares de pessoas conheceram o que antes não sabiam existir. Era uma coisa que estava dentro do ambiente judaico, né, dos judeus. E então, quando o diabo é amarrado, vamos dizer assim, a partir do ministério de Cristo, o evangelho é liberado para as nações. Então, agora, o salvo não é só o judeu, o filho de Abraão, por exemplo. Agora, quem crê é filho de Abraão. Agora, a fé é o elemento genético dessa nova família. Então, é isso que antes estava, vamos dizer, em forma de mistério, e agora, a partir de Cristo, está liberado. O evangelho é para o mundo inteiro. Tanto é que os judeus não entenderam assim. E eles não aceitaram nem o batismo de Jesus. Eles não aceitaram quando Jesus foi lá ser batizado por João. Eles pensaram assim: como é que o filho de Abraão vai ser batizado? Como? Nós já temos a santidade que Abraão nos concedeu.
mas Jesus estava se identificando com os pecadores. Eu vou pregar sobre isso amanhã na minha igreja, Igreja Presbiteriana da Lapa. Se alguém quiser ouvir ou acompanhar, vai estar no site da Igreja Presbiteriana da Lapa. Lá eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esse mistério que era obscuro, vamos dizer assim, estava em oculto e foi liberado a partir do batismo de Jesus e todo o seu ministério. Inclusive, até um comentário, né? O senhor falou sobre isso, sobre o povo judeu, né? Não entender. Eu estou aqui na minha escrivaninha com um texto do John Piper que faz parte do livro dos 5 pontos, né? E foi justamente um tema tratado na nossa escola dominical, e eu estou com um texto aqui destacado que fala justamente isso, né? Jesus não morreu por um único grupo étnico, mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus que andam dispersos, né? E aí tem até aquela discussão do que esse todos não significa o povo judeu, mas todos os filhos, de fato, né, os eleitos. É um livro, inclusive, muito bom. A gente está trabalhando na nossa escola dominical. Os adolescentes estão afiados. Vamos lá, então. Mais uma pergunta. Estão adorando. Realmente é um livro muito bom para a gente pegar esse com eles. Muito bom. Mais uma pergunta aqui agora do Ronei, que é o nosso presidente. Ele falou que precisou dividir também a pergunta em algumas mensagens, mas vamos lá. Uma boa defesa da fé também tem conhecimentos de teologia pública que consegue pensar sobre a cultura e oferecer uma resposta relevante para o bem comum e que é biblicamente pautada. Na sua opinião, como começar estudos com grupos da igreja que abordam temas do nosso contexto cultural e como começar estudos com grupos da igreja que abordem temas do nosso contexto cultural e como os lermos. Pergunto isso porque há temas, principalmente os mais polêmicos, que vejo que a igreja brasileira precisa aprender e abordar de forma relevante se quer pregar o evangelho a certas camadas da sociedade. Sim. Isso se faz cada vez mais necessário. Líderes presbiterianos, jovens, adultos, que consigam estudar as coisas a partir da teologia. Né? A teologia tem que ser teologia reformada. Né? A teologia reformada deve ser o padrão para a gente trabalhar. Como fazer isso? Né? Eu acho que procurando bons autores, nós temos ótimos autores. Se quiser alguma coisa um pouquinho mais aprofundada, entra no site do nosso instituto, no institutoreformado.com.br. Ali nós temos líderes, pessoas que gostam de estudar cosmovisão, estudando conosco. Nós temos ali professores como Felipe Fontes, professores como o Augustus Nicodemos, como o Weber Campos Júnior, o Leandro Lima e eu, mais alguns outros, nós estudamos isso lá. Nós estudamos cosmovisão reformada. Você tem a opção de fazer um curso com vídeos, com PDFs, de maneira muito esclarecedora, Ronei. É minha sugestão a líderes, presbíteros, diáconos, pessoas que queiram lidar com cosmovisão. Dê uma olhadinha lá. Se quiser, digita aí agora, www.institutoreformado.com.br. Vocês vão ver as nossas aulas de teologia reformada, teologia sistemática, teologia prática, teologia bíblica. Nós estamos iniciando agora uma sequência de teologia e espiritualidade. Temos aulas com Augustus, Felipe, Leandro e eu. Tenho certeza que vai responder essas perguntas, Ronei. O fato é que tem que fazer, mas não é por acaso. Tem que ter uma base teológica. E essa base teológica, a gente não consegue ter uma base teológica lendo um comentário, por exemplo, de uma Bíblia. Precisa um pouco mais. Mas a gente oferece isso ali numa condição que vocês não vão encontrar em nenhum outro lugar do mundo. Nosso curso tem nível de doutorado, mas é para qualquer pessoa. Não precisa ter mestrado, só que os assuntos são assuntos de doutorado. Então é isso aí, dá uma olhadinha. Acho que eu consigo responder melhor assim para você, Ronei. Entra lá no Instituto Reformado e veja o que o Instituto pode oferecer em relação a isso para te ajudar. Conhecendo o Rony, ele já está lá cadastrado. Vamos lá.
Mais uma do Pedro. A consequência direta de todo e qualquer tipo de heresia é o afastamento da suficiência de Cristo? A heresia, ela tem por característica focar no secundário, ao invés de focar no primário. Então, ela é um desfoque. E por causa disso, e por terem muitas artimanhas, Paulo chama de vã sutileza aqui na carta aos Colossenses. Por que é a vã sutileza? Porque é sofisma. Eu acho que não estou usando palavras que são difíceis de. Sofisma é uma quase verdade. Olha, toda quase verdade nunca passou de uma mentira. Então, o que é quase verdade pode ser muito atraente. Já pensou alguém falando assim: olha, eu vou cuidar da sua vida, eu vou fazer de você próspero, eu vou fazer de você um sucesso. Você um dia vai dizer, vai testemunhar: eu entrei nessa igreja e eu era pobre de maré, desci. E agora eu sou um vitorioso. Imagine alguém falando isso para você o tempo inteiro. Chega uma hora que você diz: pelo bem, pelo mal, quem não quer, né? Por que não? Né? Então é isso. Então a tendência é sim afastar, de forma que chega um dia que a pessoa não pensa mais que ela depende de Cristo. Ela pensa que depende da seita. Ela pensa que depende do tal pastor que está lá determinando curas e sucessos para você. Então, a tendência é, as seitas elas usurpam o sacrifício expiatório. Para essas seitas, Cristo não precisa, nada precisa. O que importa é a pessoa querer. Ou seja, elas são de uma psicologia barata, elas são de uma enganação fácil, fácil. Você percebe facilmente que é enganação. Mas quem está inebriado, com o coração encharcado de vontade de ter as coisas, essa palavra é uma palavra que chega ao coração dele. Então, a tendência é assim. Seitas nunca levam pessoas a Jesus, nunca. Primeiro, porque o motivo dos adeptos estarem nas seitas, ou seja, quem é que levou essas pessoas para as seitas? Foram os seus bispos e apóstolos e querubins e semideuses e não sei mais o que eles se chamam, porque o que eles queriam era a grana do povo. Então eles querem cada vez mais a grana do povo. Esse é o objetivo de levar as pessoas para dentro dessas seitas. E quando as pessoas estão lá, sair é difícil. Só o Espírito Santo mesmo para retirá-las dessa armadilha. É uma armadilha terrível. É uma armadilha que faz mal aqui nessa vida e nem se. Mas pense o mal que fazem em relação à vida eterna. Mas eu não estou dizendo que as pessoas que estão dentro dessas seitas são vítimas, assim, elas estão lá porque elas querem estar. Elas estão lá porque elas fizeram daquela seita, um engana o outro, entendeu? Quem prega engana a pessoa que está lá embaixo, saqueando tudo que ela tem, e quem está lá embaixo também enganando o outro, falando: ó, bela pregação, mas eu estou aqui mesmo para arrumar um marido, arrumar uma esposa, ou para sair das minhas dívidas, ou para essas coisas assim. Então, é um ambiente muito perverso, muito mesmo. Num ambiente perverso assim, só mesmo com a ação do Espírito Santo para pessoas saírem de lá. Graças a Deus nós temos visto muito isso acontecer, mas a gente precisa celebrar quando vê isso acontecer, porque isso é um poder impressionante do Espírito Santo de Deus. Essa era até a que eu ia fechar, eu ia pedir para o senhor comentar justamente isso, mas basicamente o senhor falou que era justamente como, como é esse agir, né? Porque antes até do culto a gente conversou aqui um pouquinho, né? Que na nossa igreja a gente tem hoje uma quantidade de jovens que vieram muito recentemente de várias igrejas, de diversas denominações não reformadas, e a gente percebe justamente que são pessoas que vieram porque algo incomodou, porque não se sentiam confortáveis ali. Então a questão era justamente essa, se o fato justamente da pessoa não se manter ali se faz única e exclusivamente por ela não ter esse incômodo, né, do Espírito Santo, de fazer com que ela busque, né, digamos assim, a verdadeira palavra, a verdadeira fé, digamos assim. Porque, de fato, muitas vezes as pessoas vão influenciadas pelo que é prometido. Infelizmente, a gente vê muito isso, elas são mantidas ali, como o senhor falou, por muita questão, às vezes, de enganação, charlatanismo, e, de fato, só o Espírito Santo incomodando ali para que a gente
busque não aquilo que a gente quer ver, né, mas aquilo que Deus quer para nós. Né? Exatamente. As nossas perguntas aqui terminaram. A gente vai encerrar então, tá? Mais uma vez, estou aqui com o grupo também da nossa diretoria passando todas as instruções. Queria aproveitar, como esse é um momento que a gente está em live, para mais uma vez agradecer ao senhor. Esse, né, formato muito diferente, mas o senhor pode ter certeza que a gente voltando ao normal, com certeza o convite continua para que o senhor torne a estar com a gente, dessa vez presencialmente, passar uma semana, um final de semana aqui com a gente no Rio, fazer a sua viagem. Os planos são todos mudados, mas graças a Deus ele tem abençoado a gente na forma aqui como nós podemos estar, né? A gente com certeza, eu posso falar por toda a nossa diretoria que estão todos muito ansiosos para conhecer o senhor pessoalmente também, tá? Eu queria pedir para o senhor, então, fazer uma oração, se o senhor quiser fazer alguma consideração final, e aí a gente encerra, tá bom? Ótimo. Agradecer mais uma vez a confiança dos irmãos. Esse é um tema, apologética é sempre um tema espinhoso, né? Um tema difícil de ser tratado. Se você quiser acompanhar um pouco mais de apologética, me siga lá no Instagram, sergiolima.oficial. Eu estou sempre trabalhando alguma coisa ali no Insta. Também YouTube, Facebook. No YouTube deve ter mais ou menos aproximadamente umas 500 pregações minhas lá. No YouTube você vai encontrar pregações na Igreja Presbiteriana da Lapa, na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, e poder lhe ajudar é meu privilégio, poder ser útil de alguma maneira. Eu louvo a Deus pelo crescimento espiritual que tenho visto, louvo a Deus por, nesse momento, ver tantos jovens assumindo compromisso sério com a fé. Eu viajo bastante, prego em muitos lugares por esse Brasil afora, e tenho percebido isso. As igrejas estão se fortalecendo a partir das suas mocidades. Então, isso é motivo de alegria. Eu agradeço muito à diretoria e digo que estou à disposição sempre que puder. Minha agenda é um pouco densa também, mas se eu puder atender, sempre será um grande prazer. Louvar a Deus pelo tempo de vida da primeira igreja presbiteriana de Nilópolis e pedir ao Senhor que ela continue sendo sal e luz aí no centro da cidade, pregando o evangelho e vivendo esse evangelho. Agradecer mesmo, muito obrigado a todos. A gente se vê em algum outro momento, permitindo Deus. Vamos orar então, Senhor. Nosso Deixa eu só, Deus. deixa eu só fazer uma Opa, interrupçãozinha. nem havia começado isso. Chegou uma última pergunta, pediram para eu repassar, já que era uma só, se não, se não for muito abuso, só para não deixar ela aqui. Eu participei, essa é da Natália, eu participei por muito tempo de uma seita chamada G12, onde a obediência a ela tinha que ser, tinha que ser por completo. Graças a Deus fomos libertos. Eu gostaria de saber qual deve ser o pensamento da Igreja Presbiteriana acerca das pessoas que são enganadas por essas seitas. Sim. O calvinismo ele entende que quando alguém vem à fé, por exemplo, Natália, você estava lá no G12, é um movimento de castelhano, né? Eu conheço, já escrevi sobre o G12, inclusive, tem uma lição de escola bíblica dominical escrita na nossa editora Cultura Cristã, só sobre seitas e movimentos. É uma revista inteira sobre seitas e movimentos. Eu escrevi isso há muitos anos, talvez até esteja esgotado já, ou talvez encontre na internet. Se você procurar aí seitas e movimentos, Sérgio Lima, talvez apareça em PDF. Eu tenho um assunto só sobre G12 lá. E, obviamente, é um movimento muito vil, né, um movimento escravizador também. Depois do G12 surgiu um outro movimento tão ruim quanto, chama-se MDA. O MBA é ruim demais também, porque também é escravizador. Ele chama de discipulado, né? Método de discipulado apostólico, mas não tem nada de discipulado apostólico. É movimento de dominação. Então, sabendo dessas coisas todas, Natália, a igreja deve se comportar de uma maneira amorosa. Eu imagino que você tenha sido muito bem recebida na igreja, se tem mais alguém da sua família, e
E com a sã doutrina, com o ensinamento da palavra de Deus, com a água pura enchendo esse copo de novo, as coisas ruins, as impurezas vão indo embora. Você não precisa guardar nada do G12. O G12, existem coisas ruins e coisas muito ruins. O G12 é algo muito ruim. E você, graças a Deus, foi tirada pelo poder do Espírito Santo. Isso é o poder do Espírito Santo. Quando ele te move de um lugar assim, cheio de heresias, de segredos, inclusive, eu sei, questão do tremendo, né? E para a liberdade. Você é livre hoje. Você é livre para adorar a Deus, para ter paz, para você não é presa a ninguém, a obediências cegas, absolutamente nada. A sua obediência deve ser a Jesus Cristo hoje, segui-lo em novidade de vida. Então, G12, MDA, Ministério Igreja em Células, todos movimentos altamente comprometidos com coisas que não são a verdade limpa do Evangelho. E outros nomes que eu poderia elencar aqui, 5 ou 6 que me vêm à mente, mas não é o caso. O caso é firme no Senhor Jesus, nele está a tua segurança, tá bom? Show.